Hoje falaremos de medição de desempenho. E aí eu vejo muita confusão, né, nesse assunto. Medição de desempenho é um assunto que gera muita dúvida, muita discussão, muita confusão. As pessoas, os concurseiros, eles confundem treinamento e medição de desempenho. Quando a gente fala de medir desempenho, a gente precisa entender o que é desempenho. Vamos pensar o seguinte, vamos voltar para a base. Quando a gente fala de concurso público, a gente fala sobre ser aprovado em uma prova. Esta prova, ela não vai exigir apenas que eu saiba a matéria. Se fosse só saber a matéria, poderiam cobrar de você um resumo, né? Você chega lá no dia, entrega um resumo, aí o professor poderia dizer, não, esse aqui sabe a matéria, o resumo tá bom. Ou esse aqui, não sabe a matéria, o resumo tá ruim. Então não é só saber se você sabe a matéria. Eles querem medir coisas que têm a ver com o teu aprendizado do conteúdo, mas eles também querem selecionar aquelas pessoas que sejam mais rápidas, mais ágeis, mais eficientes. Então, quando a gente fala de desempenho, a gente tem que usar o mesmo critério que a banca usa. Não adianta você querer medir o teu desempenho de uma forma e a banca medir de outra. Então, desempenho é falar a mesma língua da banca. Então, quando a gente fala em prova de concurso, o que a gente imagina? Como é que a gente sabe que é? A gente paga uma inscrição, a gente chega no dia marcado, a banca de concurso nos dá um bloco de questões, ela nos dá um tempo para a gente resolver essas questões. Ela nos coloca numa sala, muitas vezes abafada, sem ar-condicionado, com pessoas comendo por perto, uma barulheira sem fim, trânsito rolando. Isso é uma prova de concurso. E ela está medindo o nosso desempenho através daquela prova de concurso. Então, não basta eu saber o conteúdo. Desempenho não é sobre saber mais o conteúdo. Desempenho é sobre conseguir fazer uma pontuação maior naquela prova aplicada naquelas circunstâncias que a banca escolheu para aplicar o concurseiro. Beleza? Beleza. Então, tão ou mais importante do que você aprender o conteúdo é você conseguir acertar questões naquele mesmo contexto que a banca quer que você acerte. Então, por exemplo, quando você faz questões num site de questões, sem medir o tempo de resolução de cada questão, sem selecionar as questões de forma aleatória, fazendo lá 30 questões por assunto, no friozinho do teu ar-condicionado, sem barulho, usando música branca, ruído branco ao fundo, isso é medir desempenho? Não, isto não é medir desempenho. Medir desempenho é você utilizar as mesmas condições normais de temperatura e pressão que a banca vai utilizar no dia da prova do concurso. E assim, gente, eu não conheço só concurseiro que não sabe medir desempenho. Eu conheço coach que não sabe medir desempenho. O coach fica lá analisando quantos acertos a pessoa teve no site de questões ou no PDF, como se isso fosse desempenho. Não é. É estudo, é aprendizado. Você tem que fazer questões no site de questões? Tem que estudar o PDF? Tem que fazer questões do PDF? Tem que. Só que isso não é medir o desempenho. Você vai fazer questões para aprender, para treinar, para melhorar. Mas para medir o teu desempenho e saber como você se sairia, você não pode fazer isso. Você tem que medir como o concurso mediria. Beleza? Beleza. Aí, você pode me perguntar, tá, professora? Mas assim, eu não tenho condição de ir fazer concurso toda semana. Porque se eu preciso medir desempenho fazendo provas de concurso, eu não teria como todo final de semana ir lá e pagar uma inscrição, viajar e fazer uma prova de concurso. Concordo com você, né? Não daria para você ficar medindo o desempenho em loco todo final de semana. Não dá. Assim como uma pessoa que quer treinar para uma maratona, ela quer fazer uma maratona olímpica. Ela não vai fazer uma Olimpíada todo final de semana. Então, o que ela faz? Ela treina. Ela treina simulando as mesmas condições, mas ela treina num parque,
numa pista, assim por diante. E você, concurseiro, precisa aprender a simular as mesmas condições dentro da tua casa. Você precisa aprender a medir o teu desempenho em casa. Tá, professora? Não entendi. Como é que eu faço para medir o meu desempenho em casa? Nas mesmas condições da prova do concurso. Vamos lá. As bancas de concurso, elas disponibilizam as provas anteriores. Quando elas encerram um processo seletivo feito via concurso público, as bancas de concurso, elas disponibilizam a prova que ela utilizou naquela seleção. Então a gente tem acesso a essas provas. Essas provas muitas vezes são colocadas nos sites de questões. E aí os professores vão lá, comentam. Essas provas também são colocadas nos PDFs, né? As questões são colocadas nos PDFs. E aí você vai fazendo as questões do PDF que o professor comentou. Só que para estudar é maravilha. Para estudar, você pode fazer questões nos sites de questões, você pode fazer questões do PDF, tá tudo certo para ir estudar. Só que é a mesma coisa uma pessoa que treina para maratona. Ela pode fazer uma corridinha de 2 quilômetros para treinar? Pode. Claro que pode. É óbvio que ela não vai passar todos os santo dia fazendo maratona, mas de vez em quando ela vai precisar correr maratona. O tempo da maratona, na condição da maratona, tomando a mesma quantidade de água que ela vai tomar na maratona. E é por isso que você precisa incorporar no teu estudo, além de estudar o PDF, além de fazer questões nos sites de questões, se for o caso, você precisa incorporar no teu estudo provas anteriores que você vai fazer na tua casa como simulado.